Nesta manhã, em breves momentos, eu gostava de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que estão a fermentar no meu coração. E quando as coisas fermentam, elas explodem, não é? Elas têm que extravasar. E muitas vezes nós usamos determinados slogans na nossa vida cristã, e na nossa igreja nós temos alguns slogans, por exemplo, Comunidade Cristã Restauração, o lugar onde ninguém encontra condenação. Este é um dos slogans que nós usamos. Quem quer que seja que venha, pode saber isto. Neste lugar jamais encontrará condenação. Venha como vier, esteja como estiver, porque nós entendemos que é Deus que faz a obra no coração de cada pessoa. E na vida de uns é mais apressado do que na vida de outros, mas sabemos que aquele que começa a obra, ele completa a obra. Porque Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, então Ele conhece já o princípio, Ele já conhece o fim e Ele conhece todo o percurso. Nós não conhecemos, por isso nenhum de nós tem o direito de acusar quem quer que seja, pois nós já sabemos que o fim de cada um é um fim glorioso. Amém? Então, este é um dos slogans que nós usamos. Comunidade Cristã Restauração, o lugar onde ninguém encontra condenação. Um outro slogan, Comunidade Cristã Restauração, uma avenida de bênção na sua vida. Amém. Nós queremos abençoar cada pessoa que vem e é essa a missão que nós temos na terra. Abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor e abençoarmos a todos. Amém. Obrigado por esse amém tímido, mas na realidade é isso mesmo que nós aqui fazemos. Outro slogan também que temos é juntos e em Deus nós faremos proezas. Há vários slogans, né? Luxemburgo saberá que só o Senhor é Deus. Então, são slogans que nós utilizamos. E é importante nós termos estes slogans, pois são verbalizados com as nossas palavras, ou melhor, nós verbalizamos com as nossas palavras aquilo que nós temos no nosso coração. Nós sabemos que o mundo e os mundos foram criados por palavras, Deus criou os mundos com palavras e Deus sustenta esses mundos com palavras, amém? Portanto, a palavra ela é muito poderosa, ela é muito eficaz e nós entendemos pela palavra de Deus que Deus falou a sua palavra e a palavra nos vivificou, transformou, restaurou e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, amém? Hoje estamos melhores do que ontem e amanhã seguramente estaremos melhores do que hoje, amém? Mas aquilo que eu gostava de compartilhar com os irmãos verdadeiramente é algo que está aqui dentro, e em 2 minutos ou 3 eu vou fazê-lo e para a semana, querendo o Senhor, nós iremos continuar. João capítulo 1, versículo 14 diz assim, o verbo se fez carne. Diga comigo, a palavra, que é o verbo, que é Jesus. Vamos lá, a palavra, que é o verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, e nós vimos a glória desse verbo. Essa glória era a glória do unigênito do Pai, e era cheio de graça e de verdade. Diga lá comigo, cheio de graça e de verdade. E é tão bom nós termos a graça e a verdade juntos. Amém. E Jesus, Ele é a expressa imagem de Deus. Vamos dizer assim, Deus comunicava com o homem por palavras. A Bíblia nos diz, lá no livro de Hebreus, que Deus antigamente falou conosco de muitas maneiras. Diz, falou pelos pais, pelos profetas, Ele falou através de sinais, de maravilhas, de prodígios, de muitos milagres. Deus falou através de muitas maneiras. Mas agora, nestes últimos dias, diga lá, últimos dias, e nós precisamos de entender isto, os últimos dias não são apenas estes dias que nós vivemos. Os últimos dias começaram no Pentecostes. Nestes últimos dias, porque essa é a promessa para os últimos dias, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém? Então os últimos dias começaram lá no dia em que Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Então os últimos dias começaram aí e a Bíblia nos diz que nestes últimos dias, agora Deus nos fala através de Jesus, que é o resplendor. Está escrito lá em Hebreus 1, versículo 3. Diga lá comigo, o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Diga uma vez mais, que é o resplendor da sua glória e a expressa imagem
da sua pessoa. Então o Verbo, que é a palavra, que é Jesus, se fez carne, habitou no nosso meio, manifestou a glória de Deus e diz que manifestou o resplendor dessa glória e é a expressa imagem de Deus. Então agora Deus não fala apenas por palavras. Deus faz com que a palavra se torne carne, ou seja, torna-se visível. E é muito importante nós compreendermos que agora não é apenas uma palavra falada, mas é uma palavra visível. Não é apenas ouvirmos o que Deus diz, mas é vermos Deus. Porque Jesus é a imagem da sua pessoa. Amém? Ele é o esplendor da sua glória. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez, Deus o fez para demonstrar, para mostrar, para revelar aquilo que Deus tinha falado, mas para mostrar aos homens. Os homens podiam tocar, os homens podiam ver, os homens podiam apalpar, os homens podiam caminhar. João diz isso, né? Aquilo que vimos, aquilo que tocámos, aquilo que apalpámos, disso nós testificamos. Então agora os homens que podiam ver, podiam tocar, podiam apalpar, os homens podiam ver a pessoa de Deus. E é bom nós entendermos isto, que quando Deus enviou Jesus, o Pai enviou Jesus, o Pai não enviou Jesus para trazer-nos uma mensagem. Escute isto com ouvidos de ouvir. Jesus não veio trazer-nos uma mensagem nova. Jesus não veio trazer-nos uma mensagem diferente. Jesus não veio trazer-nos um dogma novo. Jesus não veio trazer-nos um princípio novo. Jesus é a expressa imagem de Deus, ou seja, Ele veio mostrar aquilo que Deus sempre é, sempre foi e sempre será. Jesus é a mensagem. Ele não trouxe a mensagem, Ele é a mensagem. E é bom nós entendermos isso no nosso caminho, na nossa vida. Jesus é o caminho. Jesus não indicou o caminho. Jesus é a vida. Jesus não mostrou a vida. Jesus é a luz. Jesus não mostrou a luz. Jesus é a verdade. Jesus não mostrou a verdade. Ele é. Por isso, nós precisamos de compreender nas nossas próprias vidas que quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, esse Verbo, logo mais, deixou de habitar no meio de nós para passar a habitar em nós. E agora nós que estamos em Cristo Jesus, nós não temos apenas uma mensagem. Nós não temos apenas que indicar a luz, nós não temos apenas que indicar o caminho, nós não temos apenas que indicar a verdade, nós temos que ser a luz, nós temos que ser o caminho, nós temos que ser a verdade, nós temos que ser a vida, nós temos que ser o polo de atração, nós temos que ser a resposta, nós temos que ser os homens e as mulheres que suprem a necessidade do povo nos nossos dias, pelo facto de que o Verbo que se fez carne habita em nós. As pessoas necessitam olhar para mim e para si e ver Jesus em nós. Não mais ver-nos o Paulo Cardoso, a Maria, o José, o Samuel, o António. Não, as pessoas precisam olhar para nós e veem Cristo em nós. E esta é a mensagem que nós temos para apresentar às pessoas. Não apenas uma mensagem falada, mas uma mensagem que atrai as pessoas até nós. Uma mensagem que atrai as pessoas à nossa presença, que querem tocar em nós, que querem apalpar-nos, que querem comungar connosco. Olha, é uma mensagem que atrai, ao mesmo tempo também é uma mensagem que afasta. Atrai os que querem e repele os que não querem. Atrás querem ser curados, atrás querem ser libertos, mas afasta os demónios. Os demónios não querem nada conosco. Quando nós andamos, e porque nós sabemos que somos a luz, porque nós sabemos que somos a verdade, porque nós sabemos que somos vida, porque nós sabemos que é Cristo em nós, a esperança da glória. Os demónios fogem, porque eles não toleram a nossa presença. A nossa presença é polo de salvação, polo de transformação, polo de cura, polo de transformação, polo de regeneração, polo de bênção, polo de prosperidade, polo de grandeza, polo para manifestar a glória de Deus, polo para manifestar a pessoa de Deus aos homens. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui para ser a expressa imagem de Deus
para os homens. Quando os homens olham para si, eles não olham para si mais para ver aquilo que você é na sua carcaça. Desculpe usar esta expressão, mas eles olham para ver aquilo que você é no seu homem interior. Eles olham para ver quem habita em si. A Bíblia nos diz lá em Coríntios que agora não olhamos mais para nenhum de nós segundo a carne. Já não nos vemos mais segundo a carne. Agora nós vemo-nos em Cristo Jesus. E nesta manhã, aquilo que eu gostava de deixar com cada irmão, para pensar, na próxima semana nós iremos concluir o pensamento. Mas durante esta semana deixe isto fermentar na sua vida. Eu não olho mais para os outros segundo a carne, mas eu olho para os outros segundo Cristo. Cristo em mim, Cristo em si, é a esperança da glória. Cristo em nós, ouça bem, Cristo em nós é a mensagem para o mundo dos nossos dias. Não precisamos de ser pessoas que estão aí a preparar grandes pregações, porque há pessoas que dizem assim, eu nem sei falar, eu não sei pregar. Nós não precisamos nada disso. Nós só precisamos é de ser aquilo que nós somos. E aquilo que nós o somos porque fomos recriados em Cristo Jesus. O que somos, nós somos em Deus. Eu vou repetir, o que somos, nós somos em Deus. E porque nós estamos em Deus e Deus está em nós, as pessoas ao nosso redor precisam ver esse Deus na nossa vida. Não precisam ver preocupação, não precisam de ver inquietação, não precisam de ver dúvida, porque Deus não tem nada disso. Deus é paz, Deus é justiça, Deus é verdade, Deus é grandeza, Deus é glória, Deus é majestade, Deus é resposta para cada pessoa. Por isso, nesta manhã, encorajo esta igreja, esta comunidade e todos aqueles que vão ouvir e ver este pequenino incentivo através da internet ou até na televisão. Eu encorajo cada um a saber isto. Cristo em si. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. E Ele se fez carne na sua vida e na minha vida. E eu vou terminar com estes dois versículos que dizem o seguinte. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 10 diz: a vida de Jesus se manifesta também em nossos corpos. Diga comigo, a vida de Jesus se manifesta também em nossos corpos. E no capítulo 4, versículo 11 diz, a vida de Jesus, diga comigo, a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. Uau! O Verbo se fez carne. E quando nós olhamos para a palavra feita carne, nós vemos o Pai. E esta palavra que foi feita carne agora se manifesta em nós. Quando as pessoas olham para nós, devem ver o Pai. Por isso é que a Bíblia nos diz, ao olharem para vós e ao verem as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quais são as nossas boas obras? É dar esmolas? Não. As nossas boas obras é fazer aquilo que Jesus fez. Para isto, o Filho de Deus se manifesta, para desfazer as obras do diabo. E quando nós desfazemos as obras do diabo, nós edificamos e levantamos bem alto as obras de Deus, que são vida, que são justiça, que são amor, que são paz, são cura, são salvação. Obrigado pelos vossos améns. Os irmãos nem gritem tanto, que isso faz muito mal aos ouvidos, está bem? Hã? Esse entusiasmo todo faz mal, hã? Mas estas são as obras de Deus na nossa vida. Cada um de nós deve ter esta consciência. Aonde vamos, nós temos Deus do nosso lado. Melhor ainda, nós temos Deus em nós. Por isso nós temos o favor de Deus nas nossas vidas. Em qualquer lugar que estamos, nós somos polo de atração. Nós atraímos favor, nós atraímos bênção, nós atraímos riqueza, nós atraímos glória, nós atraímos majestade. Hoje nós atraímos. Por quê? Porque é Deus em nós. Deus em nós. Encha a sua vida com esta verdade. E esta verdade manifestar-se-á de forma gloriosa, porque ela manifestará o esplendor da glória de Deus. E o esplendor da glória de Deus, posso dizer-vos como a palavra afirma,
é muito acima daquilo que alguma vez pensámos ou imaginámos. É muito acima de tudo isso. Pois é o esplendor da sua glória. E é isso que Deus preparou para cada um de nós. Amém.